Salve, salve nação, vamos que vamos com tudo, vamos pra cima, galera. Finalmente terminou a 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. A 20ª rodada acabou e o Cruzeiro empatou com o Mirassol. Dito isso, o Flamengo segue líder. Meu parceiro, o Flamengo segue líder porque tem simplesmente 43 pontos em 19 rodadas. O Palmeiras vem logo atrás com 39 pontos e 18 rodadas. O Palmeiras tem um jogo a menos em relação ao Flamengo. Mas, mesmo que vença esse jogo, o Flamengo ficaria um pontinho à frente do Palmeiras. E por isso o Flamengo decidiu não poupar ninguém contra o Inter no jogo de domingo e simplesmente venceu por 3-1 na casa do Inter, que optou em preservar os seus titulares para o jogo de amanhã, que promete ser o jogo da temporada pro Inter, né, galera? Porque é o seguinte, o Inter vem muito mal na tabela do Campeonato Brasileiro e com isso ele está arriscando todas as suas fichas nessa classificação da Copa Libertadores. Vamos fazer um exercício aqui. Imagina que o Inter não passe pelo Flamengo amanhã. Olha que tragédia na vida do Internacional. Ele simplesmente teria só o Campeonato Brasileiro para disputar e ainda teria que fazer um campeonato de recuperação. Agora, se ele passa pelo Flamengo, como dizia o Renato Gaúcho, se eu for campeão da Libertadores, a gente vai brincar no Brasileiro. E é esse o pensamento do Roger Machado e do Internacional, que acreditamos que após duas derrotas consecutivas para o Flamengo, uma no Maracanã por 1-0 e outra na sua casa por 3-1, deva trazer um Internacional bem cauteloso em relação ao Flamengo, já que a vantagem rubro-negra é apenas de um gol. Não me admira se o Internacional fizer um jogo de muito fechadinho, explorando até mesmo os contra-ataques, porque o Flamengo é dominante jogando em qualquer campo. Essa é a maneira que o Felipe Luiz optou em jogar e que o seu elenco corresponde à altura. Então, alô Internacional, fica esperto, meu parceiro. Se você está achando que o Flamengo vai mudar o jeito de jogar só porque está jogando no Beira-Rio, você não conhece o Felipe Luiz. O Felipe Luiz está uma máquina, corajoso e está encarando todo mundo de igual para igual. Virando o lado da chave, imagina que o Flamengo seja eliminado amanhã na Copa Libertadores. Coitado dos antes. Já imaginou o Flamengo com o elenco que tem, essa potência que é o time do Felipe Luiz, jogando apenas o Campeonato Brasileiro, que já é líder? Então, meu parceiro, no meu ponto de vista, o time do Flamengo só tem notícias boas. Por quê? Caso seja eliminado, óbvio que a gente não quer isso, o Flamengo teria apenas um jogo por semana e o Felipe Luiz com o elenco recheado. O DM do Flamengo tem apenas o Eric Pulgar, gente. Alexandre foi liberado. Desculpa. Alexandre foi liberado. O Danilo também. Até mesmo o aposentado De La Cruz foi liberado do DM. Então, caso aconteça uma tragédia com o Flamengo e o Flamengo seja eliminado dessa Copa Libertadores, simplesmente teria 19 jogos pela frente do Campeonato Brasileiro, onde é líder, com esse elenco completo. Estou falando de Pedro e Bruno Henrique jogo após jogo. Não precisa nem pensar muito para escalar e botar todo mundo para jogar. Não imagino que o Flamengo tenha feito o investimento que fez para ficar apenas em uma competição. Então, a gente provavelmente passando pelo Inter, já que temos a vantagem, teremos aí duas competições e aí sim, jogando quarto e domingo, é um desgaste muito maior e o Felipe Luiz conseguirá rodar todo o elenco. Tem gente que nem está no espaço, como Matheus Gonçalves, Vitor Hugo, uma rapaziada que treina e não consegue jogar. Para a escalação de amanhã, a gente imagina um Flamengo um pouquinho só mais defensivo. Não consigo enxergar esse Flamengo sem o Jorginho, não consigo. Sem a Rascaeta, não consigo. Mas, ao lado do Jorginho, ao invés do Saul, que está num ritmo de jogo um pouquinho inferior, eu acredito que seja o Everton Araújo. O Felipe Luiz já fez isso em outras competições, onde mata-mata não é para brincar lá atrás, e ele acaba colocando o Everton Araújo, que é ali um terceiro zagueiro, no meu ponto de vista. É um zagueiro que sabe jogar com bola, entendeu? Acredito até no futuro que o Everton Araújo seja recuado para a zaga. Tem um bom passe, não tem uma finalização tão refinada, então ele jogando ali como primeiro volante, ele vai muito bem. E no futuro, quem sabe, assim como o Felipe Melo, sabe, uma galera que foi andando para trás, acredito que o Everton Araújo seja um zagueiro de ofício no futuro. Entretanto, ele deve fazer ali a proteção da zaga
porque os nossos zagueiros titulares são Léo e Léo, meu parceiro. Na lateral esquerda, provavelmente Alexandro, que tem a parte defensiva muito forte. E na direita, não, não me admira se for o Danilo. E aí o Flamengo praticamente fecha com uma zaga super experiente, embora o Varela também seja e tenha feito boas partidas, mas o Flamengo pode optar em colocar o Danilo na direita, colocar os dois Léo por dentro e o Alexandre na esquerda. A gente imagina que o Danilo não vai ficar avançando, fazendo corredor como fazia o Wesley, mas seria um pouquinho mais defensivo em relação ao Varela, por exemplo. Mas o Varela também poderia fazer essa lateral direita sem grandes preocupações. Me refiro ao Flamengo defensivamente, não na formação, e sim nos nomes. Agora, o meio de campo resolvido com Everton Araújo e Jorginho, aí vem um ataque que não precisa pensar muito e todas as opções, plano A, plano B, plano C, são sempre muito fortes. Eu tô com a sensação de que o Cebolinha vai entrar ali na ponta esquerda, onde joga o Lino. O Lino fez as duas partidas contra o Internacional, fez boa partida, todas as duas foi muito boa, a partida do Samuel Lino. Entretanto, esse jogo vai ser bem mais aguerrido e eu imagino que o Cebolinha está com o tanque cheio, já fez uma boa partida, alguns minutos, né, nos jogos anteriores e não tenha tido a oportunidade de ser titular. Como eu imagino que seja uma correria danada e o Cebolinha também explora muito o contra-ataque, eu imagino que o Cebolinha entra no lugar do Lino. No 9 não será o Pedro, eu imagino que seja o Bruno Henrique. De novo, contra-ataque deve ser a principal arma do Flamengo nessa partida. E na outra ponta, o Plata. O Plata tem o cheiro que a bola gosta, como diz um parceiro da ESPN. E sempre que entra vai deixando seus golzinhos e vai entregando muito em campo. Então, pensa um ataque com Cebolinha indo e voltando, o Plata indo e voltando, Bruno Henrique pressionando muito a saída de bola do Internacional e o Arrascaeta e o Jorginho por dentro ali fazendo o controle do jogo. Tudo isso saberemos amanhã na Copa Libertadores, às 21h30. E é claro, o canal bem posicionado sempre estará aqui prontinho para trazer as principais informações para vocês. Amanhã tem mais informação fresquinha no dia do jogo. O Flamengo não retornou ao Rio de Janeiro, ficou lá no Sul, treinando na Arena do Grêmio. Olha só que divertido. Por isso que eu acho que depois dessa oxigenação, o Cebolinha deve ser o titular. Ambiente que ele conhece muito bem, um rival que ele conhece muito bem e ainda matou a saudade do lugar onde ele saiu, o Grêmio. Então o Cebolinha deve estar muito motivado, muito, 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 muito. Deu mole recentemente, falou que teria vontade de retornar ao Grêmio no futuro e ainda ficou essa incógnita aí, mas já foi abafado esse assunto. Mas eu não esqueci não, afinal de contas, posicionamento é tudo. E o Cebolinha está bem posicionado para a partida de amanhã, no lugar onde ele se sente muita vontade. Então, para mim, é Cebolinha e mais 10. Tamo junto, galera. Amanhã eu volto para trazer um pouquinho mais de informação fresquinha sobre a partida da Copa Libertadores. Tamo junto. Aquele abraço.